Bom dia. Iniciamos agora a apresentação do projeto de mecânica dos fluidos em entrega 01, referente à análise de um sistema de bombeamento. No tópico 1, a gente tem a parte de photocells, onde tem a parte com self com caixa d'água e componentes, área de acesso à caixa d'água, local onde será simulada a cisterna, medidor de água velocimétrico da KGS, a parte de distância do medidor de água velocimétrico até a caixa d'água. No tópico 2, temos a tabela com as características do sistema, né, onde a demanda por dia é de 200 litros, a capacidade da minha caixa d'água é de 250 litros e o tempo estimado para enchimento dessa caixa d'água é de 2 horas. Na figura 7 a gente tem as dimensões do meu sistema de bombeamento. E no tópico 3, referente às principais propriedades do fluido, né? No caso, que esse fluido do sistema de bombeamento estudado aqui são a pressão, temperatura, massa específica, peso específico, densidade, tensão superficial e viscosidade, né? Na pressão, diferenças de pressão causam o escoamento do fluido. O fluido que está armazenado na cisterna chega até a caixa d'água através da pressão negativa que a bomba faz, puxando o fluido da cisterna, passando pelo encanamento. Temperatura. Se as diferenças de temperatura entre a cisterna e a caixa d'água forem grandes, essa transferência de calor poderá elevar o atrito com o encanamento. Massa específica. Esta terá influência sobre a potência da bomba, pois terá que exercer uma força maior que a força peso, que atua sobre a coluna de fluido que sobe para a caixa d'água, de modo que se consiga manter uma determinada velocidade a fim de que esse reservatório esteja cheio em um tempo predeterminado e, consequentemente, que a demanda seja cumprida. Peso específico. Está relacionado com a aceleração da gravidade, embora a caixa d'água esteja a uma altura acima da cisterna. A aceleração da gravidade permanecerá a mesma, não havendo influência no sistema. Quanto à densidade, interfere no escoamento do fluido, pois quanto maior a densidade, maior será a diferença de pressão necessária para que o fluido possa chegar à caixa d'água. Tensão superficial, essa propriedade atua no decorrer da subida do fluido para o reservatório, fazendo com que o fluido não retorne para baixo em uma tentativa de se nivelar com a parte inferior do sistema. Isso é possível, pois a tensão superficial supera a força-peso que atua sobre a massa de fluido, fazendo com que o fluido permaneça no nível quanto a altura aumenta. A viscosidade é uma medida quantitativa de resistência do fluido ao escoamento que varia com a temperatura e pressão. Atua sobre todo o deslocamento do fluido por meio das tubulações. Essa propriedade faz com que haja o surgimento de uma tensão viscosa nas paredes internas da tubulação, que dificulta o escoamento do fluido, fazendo com que o mesmo perca velocidade. Aqui a gente chega no tópico 4, cálculo das diferenças de pressão estática, né? Lembrando que para o cálculo dessa diferença de pressão existente no sistema, vale lembrar que as diferenças de pressão calculadas aqui, ela leva em consideração apenas a diferença de pressão hidrostática, pois o fluido ele está inicialmente em repouso. Para isso foi considerado o momento em que a boia de nível está impedindo totalmente o fluxo de fluir. Nesse caso, utilizaremos a seguinte equação, né? Que é a diferença de pressão, que ela é igual ao peso específico vezes a diferença de altura da bomba da caixa d'água. Tá? Onde esse peso específico ele é igual à massa específica da água vezes a aceleração da gravidade, né? Portanto, a gente tem que esse peso específico da água é igual a 9.790,54 newtons por metro cúbico. Tá? E a diferença de altura da bomba da caixa d'água é igual a 3,5 metros.
Temos então que ΔP é igual ao peso específico da água vezes a diferença de altura da bomba, da caixa d'água. Onde a gente tem que ΔP é igual a 34.266,89 Pascal. A altura manométrica máxima da bomba quando a vazão é zero é de 31 metros, o que equivale a uma pressão de 303.506,74 Pascal. Descontando desse valor a pressão referente à coluna de líquido, teremos uma pressão PX de 269.239,85 Pascal. Agora vamos para o tópico 5, dimensionamento da boia. Sabendo que Px é a pressão do tampão da boia, P-boia é a medida aproximada de uma boia ideal, iremos montar um diagrama de esforço para encontrar a força de empuxo Fe. Tá? Considerando aí as dimensões da boia, né? Então a dimensão A, a dimensão B e a dimensão C, né? Com base, né, nas medidas de uma boia real, é claro, com a rosca de meia polegada, determinamos a força de empuxo F0, né, através do somatório de momentos. Tá? Então, logo, F vezes a dimensão E é igual a F vezes a dimensão B menos P boia vezes B. Tá? B. Então, pronto. Aqui, né, a equação ela mostra a força total aplicada na dimensão A, que é igual à diferença entre as duas forças atuando na dimensão B, uma força de empuxo Fe e a força exercida pela pressão, que é a P boia, multiplicada pela dimensão B. Onde F é igual a Px vezes a dimensão A do furo, onde temos que F é igual a 244,45 newtons. P boia é igual a 1,913 newtons. Tá? Aplicando aqui, portanto, na equação Px vezes a dimensão área do furo, aplicando, substituindo, a gente tem que 49,38,2545,54 vezes V boia menos 0,99, onde V boia, que é o volume da boia, ele é igual a 1,98 menos 98 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. De boia é igual a 0,331 metros. E a força de empuxo ela é igual a 96,93 newtons. Saliento que o volume, né, da boia que foi calculado é um resultado ideal. O volume real será menor. Tá? Então, aqui a gente tem o tópico 6, que é a equação da quantidade de movimentos angular. Tá? Aí, com base na equação da quantidade de movimento angular para o volume de controle inercial não deformável, demonstrada abaixo pela equação. Se levarmos em consideração que a entrada e a saída são unidimensionais, podemos igualar o segundo termo da equação acima à equação abaixo. Admitindo o escoamento como permanente e incompreensível, a primeira parte da primeira equação torna-se nula, e assim a equação de quantidade de movimento se resume a seguinte.
Pela conservação da massa, temos a equação abaixo. O produto vetorial de R vezes V aponta para o sentido horário e se resume nessa relação abaixo aqui. Logo, a equação do torque pode ser escrita da seguinte forma. As velocidades Vt1 e Vt2 podem ser calculadas através das seguintes equações. A potência pode ser escrita como produto entre a velocidade angular e o torque resultante na relação demonstrada abaixo. A potência, nesse caso, também pode ser descrita como a potência de um sistema hidráulico que depende do peso específico da água, da vazão e da altura. Né? Substituindo a potência pela relação encontrada anteriormente, temos a seguinte relação para a altura da carga ideal da bomba. Tá? Aí, como estamos trabalhando com uma bomba centrífuga, a potência pode ainda ser relacionada com as velocidades radiais representadas por Vn1 e Vn2 demonstradas abaixo. Onde a gente tem aqui o x, que é a velocidade periférica do rotor, Wx, velocidade relativa do fluido, Rx, raios, alfa, x, ângulo, né, que é o ângulo de entrada da velocidade relativa, beta x, ângulo de entrada da velocidade absoluta de entrada e a velocidade resultante, V2, né? Levando em consideração que o fluido entra no rotor de forma axial, a velocidade tangencial da entrada Vt1 é nula. Assim sendo, a equação potencial hidráulica se resume a pH, né? pH que é igual a ρ vezes Q, U2, Vt2. Através do triângulo de velocidade acima, temos que o componente normal de velocidade, essa relação, né? Mostra que a razão entre o componente normal de velocidade Vn2 e a velocidade de referência U2 menos o componente tangencial Vt2, né, que é igual à tangente do ângulo beta. Logo, Vt2 é igual a menos Vn2 sobre a tangente de beta 2, mais o 2 igual a 2 menos Vn2, vezes cotangente de beta. Temos ainda a equação Vn2, que é igual a Q sobre 2πr2 vezes B2. Substituindo, então, os valores de Vt2 na equação da potência demonstrada anteriormente, temos que pH é igual a ρ vezes Q vezes U2, né? U2 menos Vn2 vezes cosseno de B2. Em seguida, aplicando esse valor de Vn2, obtemos a seguinte relação. Tá? Adotando novamente a relação de P igual ao peso específico vezes a vazão vezes a altura, né? E, portanto, H é igual a P sobre peso específico da água vezes a vazão, substituindo o valor de P encontrado na equação da altura, H, chegamos até a seguinte equação para a altura de carga ideal. Tá? E agora vamos para o tópico 7, curva característica ideal da bomba. Para a equação do torque da bomba, precisamos obter as velocidades de escoamento e seus respectivos ângulos, né? Através da equação de conservação da quantidade de movimento angular aqui, em um volume de controle
delimitado pelas fronteiras, né, do fluido de trabalho no interior do rotor, de uma bomba, aí no caso a aresta de entrada e saída, num certo instante t, é considerado unidimensional e permanente. Acharemos a equação do torque do eixo, abaixo. Tá? Usando a equação de conservação da massa ao mesmo volume de controle, no qual foi aplicada a quantidade de movimento angular, a gente tem que é a vazão do fluido que passa pelo rotor, Rzinho, que é o raio da seção considerada, B, que é a largura do rotor, e VR, que é a velocidade radial. Né? Aplicando as transformações matemáticas do triângulo de velocidades aqui, podemos associar os vetores do eixo x com o eixo y, partindo da tangente com ângulo beta. Substituindo 1 em 2, temos as equações abaixo, assumindo que g é igual a 9,82 metros por segundo, beta 2 é igual a 30 graus, né? E beta 2 é igual a 0,0106 metros, W é 3.500 RPM, e R2 é igual a 0,049 metros. Tá? E aí, ao aplicar todos esses valores mencionados, a gente pode estimar uma curva para a altura manométrica da bomba. Essa curva substituirá a fornecida pelo fabricante. Esta está demonstrado pelo gráfico abaixo. Tá? Chegamos então para a equação que relaciona a altura manométrica com a vazão, né? Onde temos que a altura manométrica é igual a 32,845 menos 563,514 vezes Q sobre 0,654. E aqui a gente tem o gráfico de vazão vezes altura. Finalizando então a apresentação com as referências. Obrigado.